Olha, eu diria que nós estamos numa situação de cenário binário, não é? Ou seja, o ganho da oposição ou o ganho da situação tenderá, em cada caso, a gerar cenários muito distintos, né? Se a presidente Dilma foi eleita, a perspectiva é a de um governo de mais do mesmo, né, em que a presidente assume o comando de tudo. Ela disse, já declarou que o presidente tem que cuidar de tudo, ela é o ministro da Fazenda, do Planejamento, o presidente do Banco Central. Isso cria um ambiente de instabilidade muito sério que afeta decisões de investir. Neste caso, eu acho que é um cenário que o Brasil poderia caminhar para perder o grau de investimento. Isso teria implicações sérias para o financiamento do déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, que tem subido nos últimos anos, e o país não atrai investimento estrangeiro suficiente para cobrir esse déficit. Para você ter uma ideia, a estimativa é de que tenhamos um déficit de 85 bilhões de dólares em conta corrente, e o investimento estrangeiro será apenas de 60, 65 bilhões de dólares. O governo vai ter que atrair capitais de curto prazo para fechar esse buraco, né? Então será um período de baixíssimo crescimento, de mediocridade e de estagflação, porque nós teremos uma certa leniência com a inflação, e a presidente está criando armadilhas para ela própria ao demonizar a autonomia do Banco Central. Vai ser difícil a ela atrair talentos para dirigir o Banco Central se ela externa uma visão tão primitiva sobre o papel de um Banco Central na economia moderna. A vitória da oposição significará um cenário muito distinto, né, em que tanto o programa da Marina quanto o programa do Aécio sinalizam um compromisso com a restauração dos instrumentos de gestão macroeconômica responsável no campo fiscal, a autonomia formal do Banco Central, que na Marina é até mais forte do que no Aécio, porque ela defende que isso seja feito por lei, que é o correto, né? Isso vai gerar uma queda dos prêmios de risco, uma redução do custo de financiamento do país e provavelmente a criação de novos horizontes que faria com que empresários desengavetassem projetos, se começasse uma nova fase do país. Isso não vai significar um crescimento fantástico, dificilmente vamos fugir em 2015 de um crescimento ainda medíocre, de 1,5%, mas o país caminharia para fazer uma série de reformas. Isso tem algumas dúvidas se será possível, se a Marina for eleita, por exemplo, se ela forma uma maioria para governar e aprovar a reforma, mas seja como for, qualquer que seja o vencedor da oposição, Aécio ou Marina, o país teria um quadriênio muito melhor em termos de expectativa, de possibilidade de crescimento, de geração de emprego, de bem-estar, de criação de um ambiente para investimento, do que se a Dilma foi eleita. É preciso dizer, porém, que nem se a Dilma foi eleita, que é o pior cenário para a economia brasileira, nós podemos pensar no colapso da economia brasileira, no caminhada do país para a Argentina, para a Venezuela, né? O Brasil criou um conjunto de instituições que limitam a continuidade de ações populistas, né? As instituições não garantem a escolha dos melhores líderes para conduzir o país, mas estabelecem limites à continuidade de seus erros, né? Portanto, eu acho que, apesar dos problemas que uma reeleição da Dilma traria para a economia nos próximos 4 anos, não há nenhuma razão para começar a pensar que o Brasil entra em colapso, desistir do país, essas coisas que, vez por outra, a gente vê as pessoas mais desesperadas falando. Olha, eu acho que poucas pessoas têm dúvida de que deverá haver um ajuste forte de preços controlados pelo governo, particularmente de combustíveis e energia. A discussão está sobre a forma de fazer isso. Do ponto de vista estritamente econômico e de expectativas, o certo é fazer de uma vez só. E nesse ponto, Maquiavel traz algumas lições, né? O mal se faz de uma vez só, porque desaparece qualquer expectativa do que possa acontecer nos próximos meses. Por outro lado, isso pode ter impactos políticos e sociais consideráveis. Há exemplos históricos em que ajustes desse tipo produzem um dano social tão grande, um dano político tão enorme, que o próprio governo que fez o que parecia certo começa a desaparecer meses após. O caso mais conhecido aqui na América Latina é o da Venezuela, fim dos anos 80, começo dos anos 90, quando o presidente Andrés Pérez, que foi eleito mais uma vez para dirigir a Venezuela, ele fez um ajuste de uma só vez.
Isso provocou uma revolta na população e um movimento de rua que ficou conhecido como Caracaço, em que morreram 300 pessoas. Não é? Eu acho que, por isso, eu tendo a apostar que o cenário mais provável é de um ajuste, sim, mas com sinais de que ele vai acontecer em tanto tempo, ele será gradual, mas começa. De tal forma que desarmem-se as expectativas de que não vai ter o ajuste e se dê alguma previsibilidade de quando ele vai acontecer, numa etapa, duas etapas, três etapas. E parece que as condições políticas, a experiência política de casos semelhantes sinaliza um ajuste gradual e não de uma só vez, embora tecnicamente fosse o mais adequado.